E aí, nono ano, beleza? Professor Alan, de Geografia aqui falando com vocês para começar a nossa terceira unidade do ano letivo contínuo 2020-2021. Por que eu estou lembrando que a gente está no ano letivo contínuo, né? Porque a terceira unidade vai ser a última unidade do ano letivo de 2020, que a gente está cumprindo meio que correndo para conseguir compensar o ano passado que a gente não teve aula e dar esse novo ano para vocês também, conseguir proporcionar esse novo ano para vocês também, certo? Como essa é a última unidade, então, para quem for aprovado, conseguir a média na quarta unidade já vai estar matriculado na próxima série, que vai ser o primeiro ano do segundo grau. E essa terceira unidade, ela vai dessa segunda, dia 21 do 6, até o dia 7 de agosto, certo? Importante lembrar disso daqui, porque nós não vamos ter recesso de junho e recesso de São João. A gente vai ter apenas o feriado de São João, o dia mesmo. Se eu não me engano é dia 24 ou dia 23, eu vou confirmar, a gente vai confirmar isso durante a semana. Mas a gente não vai ter recesso de São João, a gente vai seguir direto até o final do ano, tá certo? Bom, como a gente está entrando na terceira unidade, a gente tem um novo caderno de aprendizagens, certo? Um novo caderno de apoio à aprendizagem. É o caderno da unidade 3. Provavelmente vocês vão ter uma versão física para recuperar, para vocês pegarem lá na escola. Mas caso durante a semana que a gente estiver trabalhando com esse caderno, vocês ainda não tenham essa versão física, talvez porque a escola não tenha papel, não tenha tinta, os problemas estruturais que a gente acaba vivendo realmente. Então, eu vou estar disponibilizando para vocês um link permanente do caderno de aprendizagem para vocês baixarem, ou vocês podem vir falar comigo no privado que eu mando o caderno para vocês, tá certo? Então, beleza. Os três conteúdos que a gente vai estudar nesse caderno são transformações do espaço na sociedade urbana e industrial, trilha 9, que vai ser o assunto já desta aula, a gente já vai começar nosso primeiro assunto da terceira unidade. Trilha 10, cadeias industriais e inovação no uso dos recursos naturais e matérias-primas, né? A gente viu essa relação entre indústria e matéria-prima, então a gente vai ver agora como a tecnologia está inovando nesse uso de recursos naturais. E aí a gente vai ver as possibilidades de preservação ambiental, mas também as realidades de devastação ambiental que essas novas tecnologias têm realizado sobre a natureza. E, por fim, leitura e interpretação de informações geográficas, leitura de mapas, leitura de dados, leitura de gráficos, certo? Que são itens fundamentais para todo estudo de geografia e para que a gente possa entender a população de uma maneira geral, certo? Vamos lá, então, para o nosso conteúdo da trilha 9, transformações do espaço na sociedade urbana e industrial. Então, esse nome todo aqui, gente, ele quer tratar desse ponto de cal. Como, oh meu Deus, não posso clicar aqui, né? Como as inovações tecnológicas proporcionadas pela indústria alteraram as dinâmicas de vida nas cidades, certo? É você pensar no seguinte, né? A indústria, a gente já viu, né, é esse processo de essa tecnologia utilizada para transformar matérias-primas em mercadorias que a gente compra, vende e utiliza, certo? Essa inovação, por sua vez, ela cria uma alteração nas dinâmicas populacionais. As pessoas vão para as indústrias, porque geralmente áreas industriais são áreas que têm mais renda, áreas que têm mais riqueza por perto, mais emprego, mais oferta de educação. Então as pessoas migram para áreas industriais. E essa alteração populacional também gera uma alteração nas cidades próximas das indústrias. E cada momento, cada inovação tecnológica da indústria gera uma alteração diferente na cidade, certo? Aqui, por exemplo, eu coloquei algumas que são mais gerais. Existe uma relação direta entre as indústrias e a formação das cidades, certo? A formação das cidades no sentido que a gente conhece hoje. Cidade, gente, é uma forma de organização humana que existe desde a antiguidade. Porém, com a indústria, ela assumiu uma dinâmica diferente. Por exemplo, ela assumiu uma dinâmica de concentração populacional ao nível dos milhões, das dezenas de milhões ou das centenas de milhões de pessoas no mesmo território, certo? E
E principalmente porque a indústria ela não só entra em confronto com o campo, como as tecnologias da indústria influenciam o campo, certo? A área rural, tirando empregos da área rural e as pessoas são obrigadas a irem para as cidades. Os trabalhadores moram próximos das fábricas, então as pessoas que moram no campo vão para as cidades, aumentam a concentração populacional e se tornam esses trabalhadores aqui, ó, gente, como a gente está vendo aqui na imagem, trabalhadores que moram do ladinho de uma fábrica. Do ladinho não, né? Mas pelo menos bem próximo de uma fábrica. Por quê? Porque a tendência é que as pessoas que perdem o seu emprego no campo vão para a cidade e tentem se acomodar ali por perto. Quem consegue, quem não consegue ter uma moradia digna acaba construindo suas moradias às margens da cidade, que são as famosas periferias das cidades, né, das grandes cidades, das grandes metrópoles. Uma outra relação direta, né, a formação de sistema de transporte público, porque é necessário levar as pessoas aqui da área residencial para a área industrial. Então você acaba criando uma intervenção dentro das cidades, que é a intervenção de você criar um sistema que possa levar e trazer, fazer esse movimento pendular, como a gente chama em geografia, né? Das pessoas irem para casa, voltarem para a indústria, para trabalhar e poderem voltar para casa para descansar e se alimentar, reproduzir a sua vida para depois voltar para a indústria, certo? Então isso acaba gerando um impacto na formação das cidades, o sistema de transporte público. E por fim o acesso a serviços básicos e também a luta das pessoas que moram aqui por serviços básicos, né? Serviço de saúde, serviço de educação, uma moradia digna, como a gente falou. Algumas pessoas elas não vão conseguir morar em casas com toda a estrutura e vão precisar morar na periferia, né? Para mais longe da cidade, então vai ter mais dificuldade para acessar determinados serviços básicos, né? Eu acho que muitos de vocês devem conviver com isso, com parentes que foram para São Paulo, por exemplo. Então, é pensar em como é que uma cidade vai conseguir acomodar uma grande concentração populacional que vem buscando esses empregos que estão nas indústrias, certo? Aí aqui, gente, eu vou analisar um pouco dentro das 4 revoluções industriais. Lembra lá do que o professor Rodrigo falou com vocês de Revolução Industrial, que eu sei que ele falou isso com vocês ainda nesse ano. Revolução Industrial, como vocês sabem, né, é esse momento histórico em que uma determinada inovação tecnológica aplicada na economia altera a lógica econômica daquele período, né? E a gente já viveu 4 revoluções industriais. Na verdade, estamos vivendo agora a 4ª, nós já vivemos 3 revoluções industriais. E cada uma delas está relacionada com uma tecnologia e cada uma delas também gerou uma intervenção diferente na cidade, certo? Por exemplo, a primeira revolução industrial lá da Inglaterra, meu Deus, não posso clicar. A primeira revolução industrial lá da Inglaterra, do século XVIII, ela foi muito impulsionada pela tecnologia do vapor nas indústrias, o uso da tecnologia do vapor nas indústrias, vapor de água mesmo, gente. Você pegar uma água, ferver e o vapor daquela água ser utilizado para mexer as máquinas, certo? Pense na panela de pressão. Aí pensa aquele vapor todo girando uma roda. Aquilo dali gera energia para gerar as máquinas. Essa é a tecnologia do vapor, tá certo? E qual é a intervenção que ela criou nas cidades? Olha aqui como é que a gente tem. Primeiro, né, fábricas próximas de cidades, certo? Importante isso daqui, porque isso daqui vai se alterar depois. Fábricas próximas das moradias dos trabalhadores. A necessidade de construção de vias de trens para levar os trabalhadores às fábricas, principalmente à medida que as cidades iam crescendo, e o próprio crescimento das cidades, né? O êxodo rural, as pessoas saem do campo, saem aqui da zona rural, para virem para a cidade e trabalhar na indústria. Então isso gera um aumento do número de pessoas, a concentração populacional que a gente falou no slide anterior, e isso acaba também trazendo a necessidade de transporte público, né? Dos trens que vão levar os trabalhadores para as fábricas. Beleza? A segunda revolução industrial, olha para cá, gente, como é que está a segunda revolução industrial? Aqui já é no século XIX, 2 séculos depois. Com a segunda revolução industrial é muito caracterizada pela mudança da base energética.
Enquanto aqui se utilizava o vapor de água, que tinha uma eficiência menor, aqui já se usa gasolina e energia elétrica, certo? Gasolina não, né? Não só gasolina, eu botei gasolina aqui para falar do carro, mas qualquer combustível derivado de petróleo, certo? Gasolina, diesel e querosene. E também energia elétrica. Tudo isso aqui, gente, esses dois dados aqui, primeiro, a segunda revolução industrial é a revolução industrial da indústria automobilística, né? Ela é muito impulsionada pela energia elétrica e a energia elétrica ela proporciona um aumento da qualidade de vida nas cidades, certo? Porque as pessoas podem, por exemplo, trabalhar e viver nas cidades durante o dia inteiro. Então as indústrias elas acabam produzindo muito mais. A própria energia gerada pela eletricidade ou pelos derivados de petróleo é muito mais eficiente do que a do vapor. Então a riqueza é muito maior e aí você percebe isso no tamanho das cidades, certo? Olha só o tamanho das construções aqui dessa cidade comparada com essa de cá, né? Por quê? Porque nessa cidade aqui você tem muito mais riqueza girando em torno de uma indústria que é muito mais lucrativa do que aqui que era a indústria de roupa, basicamente. Né? E aí pensar, né? O que é mais caro, né, gente? Carro ou roupa, né? Então, você vê como a mudança da tecnologia mudou a dinâmica da própria cidade nesse período aqui no século XIX. Beleza? A terceira revolução industrial, gente, que já é essa indústria da petroquímica, da fábrica automatizada, começa-se a mudar a dinâmica de relação entre indústria e cidade. Por quê? Pelo fato das indústrias estarem lidando. Primeiro, né, pelo fato das indústrias serem indústrias poluentes, em geral, independente do ramo. E, especificamente para a indústria petroquímica, que gera muitos rejeitos que são extremamente tóxicos para os seres humanos, a tendência é que as indústrias elas se afastassem das cidades, certo? Por exemplo, aqui mesmo eu coloquei uma foto do polo petroquímico de Camaçari, que é assim, Camaçari ela não está aqui na foto em lugar nenhum, certo? Aqui a gente só está vendo o polo e a BR, certo? A estrada. A gente não está vendo a cidade de Camaçari aqui perto, apesar da cidade de Camaçari ser bastante afetada por toda a poluição que o polo petroquímico gera. Certo? A gente tem vários casos ali de problemas respiratórios, de gente com câncer, com outros tipos de problema diretamente relacionados aos produtos químicos. Então, assim, para tentar evitar ao máximo que esses produtos químicos afetem as pessoas, as fábricas elas se afastam das cidades, o que gera uma outra dinâmica de transporte. Você tem que ir lá, cada fábrica tem que ir lá buscar os trabalhadores, tem que ir lá buscar os trabalhadores para que eles vão trabalhar e depois voltem para suas casas, certo? Isso acaba gerando uma mudança nas dinâmicas de emprego das cidades, que a gente vai ver muito mais acentuada agora na quarta revolução industrial, que é essa revolução industrial relacionada à informação, à tecnologia e que vai gerar uma ampliação do setor de serviços, ou seja, em vez das pessoas irem para a cidade para trabalhar diretamente na indústria, as pessoas vão para a cidade também para trabalhar no setor de serviços, ou seja, pegar os produtos que são produzidos aqui na indústria e venderem nas cidades. Só que eles não vão vender apenas por meio do comércio. Aqui, por exemplo, a gente está vendo várias baias, né? Baias a cada computadorzinho desse, cada cantinho desse daqui. Eu mesmo já trabalhei com isso daqui quase 2 anos da minha vida. Em que você vende, compra produtos, mas você vende e compra basicamente informação, certo? Informação financeira, informação de determinados produtos que vão, que voltam, conversando com clientes e tal. A gente vê que essa revolução industrial da informação, da tecnologia, gera novos tipos de indústria e novos tipos de emprego. Isso daqui mesmo é uma indústria da informação, gente. Eu, por exemplo, quando trabalhei, eu trabalhava com cartão de crédito. Cartão de crédito, o que é? São impulsos elétricos, tá ligado? Que falam que você tem determinado crédito que você pode comprar alguma coisa. E quem garante, por exemplo, que você pode ter um aumento do limite de crédito, que você pode ter seu cartão liberado, que você vai poder pagar seu boleto para não ficar com seu cartão preso,
às vezes são essas pessoas aqui, certo? Então você percebe o quanto a informação e a tecnologia acabam também elas mesmas se tornando indústrias que vão alterar as dinâmicas populacionais dentro das cidades, certo? Enfim, aqui, gente, eu fiz um resuminho, certo, do que a gente vai ler nessa trilha. Para essa aula, eu quero que vocês leiam esse ponto 1 aqui, ponto de encontro, que ele vai estar falando um pouquinho do que eu falei, né? Leiam esse ponto 2 aqui também, certo? E leiam esse texto daqui, industrialização no mundo. Eu vou deixar o... Vocês podem clicar no link aqui dentro do... Meu Deus do céu, dentro do caderno de aprendizagens, certo? Se vocês estiverem com a versão virtual dele, obviamente. Mas eu vou também jogar o link lá no Zap. Aí vocês vão ler esse texto daqui, industrialização no mundo, do mundo, perdão. E espera aqui bater esses 5 segundos aqui dessa propaganda aqui que ninguém merece. E ao final vocês vão ler esse texto daqui que está trazendo as informações que eu falei, está trazendo um pouco mais de informações também, né? E vão fazer um resuminho dele para ver que vocês leram. Beleza? É isso, amiguinhos e amiguinhas. Deixa eu ver se está gravando, tá? Um abraço a todos e todas e até mais.